Boa noite, minha gente querida, bem-vindos. Um recadinho só antes de começar, que amanhã eu já estou viajando e só volto depois do Natal. Vou tentar manter alguma regularidade na oração, as leituras devem ficar um pouco de fora, mas a gente vai se sintonizando, que as nossas vibrações nunca se percam. Vamos começar então com o livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Uma frase de Emmanuel. Você sofre na solidão e pergunta como abrir tantas portas trancadas. Mas basta que se recolha para dentro de si mesmo e procure pelo apoio da humildade. Com ela, você vai encontrar o segredo para que todas as portas se abram, alegres, diante de você. Humildade é uma palavra que a gente não entende muito bem, né? Humildade é aceitar a vontade de Deus. Encarar com tranquilidade tudo que acontece, todas as complexidades da vida, as dificuldades, e dar o nosso melhor, com amor, com paz, com tranquilidade, sem se desesperar, sem reclamar, aceitar. A palavra é essa, aceitação. Que tudo vai se encaminhar da melhor forma possível. Deus está sempre nos amparando, nos socorrendo, nos auxiliando. No Livro dos Espíritos, nós estamos falando sobre a destruição, sobre a lei da destruição. Kardec perguntou o que se deve pensar da destruição quando ela ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. É a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o ser humano, dotado do livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cedeu aos seus maus instintos. É isso, não precisa falar mais nada, né? Essa pessoa vai responder a Deus, vai ter a sua consciência pesada, a sua consciência culpada dos abusos que ele fez. Só lamentamos pela falta de consciência. Então, vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente está falando sobre as preces. E começamos um novo item no capítulo das preces espíritas, que é as preces pelos doentes e pelos obsidiados. A de hoje é pelos doentes. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena.
são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. No mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Assim, temos de nos resignar às consequências do meio onde a nossa inferioridade nos coloca, até que mereçamos passar para outro plano. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando que se dê assim, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, apesar dos nossos esforços, não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou que abrandassem em certos casos, não teria posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e na influência da prece. Então, vamos procurar melhorar, procurar nos cuidar com todos os meios ao nosso alcance aqui nas ordens físicas, na medicina, e ter também a ajuda espiritual, ajuda magnética, ajuda das ciências alternativas também. Tudo é válido para que nos cuidemos, para cuidar das nossas doenças. Vamos, então, terminar as nossas leituras com a trovinha de Silva Lobato, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Quem vive de lastimar-se todo dia, toda hora, acaba na condição de enfermo que não melhora. Vamos então para a nossa prece de hoje, que é a prece do Evangelho segundo o Espiritismo pelos doentes. Pode ser dita pelo próprio doente ou para a gente fazer pelos outros que estão doentes. Então, tem duas versões. Aqui a primeira é quando a gente está doente. Senhor, que és todo justiça, a enfermidade que me mandou necessariamente eu a merecia, visto que o Senhor nunca impõe sofrimento algum sem causa. Confio para minha cura a sua infinita misericórdia. Se for do seu agrado restituir-me a saúde, que seu nome seja bendito. Se ao contrário, me cumpre sofrer mais, que seu nome seja bendito da mesma forma. Submeto-me sem queixas aos seus sábios desígnios, pois o que o Senhor faz, só pode ter por fim o bem das suas criaturas. Ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Eu a aceito como uma expiação do passado, como uma prova para a minha fé e a minha submissão à sua santa vontade.
e pedindo pelos outros que estão doentes. Meu Deus, os seus desígnios são impenetráveis e na sua sabedoria entendeu de afligir a esses amigos com a enfermidade. Eu suplico, lance um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digne de pôr-lhes termo. Bons espíritos, ministros do Onipotente, eu lhes peço, leve o meu desejo de aliviá-lo, encaminhe o meu pensamento para que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e o consolo em sua alma. Inspire-lhe a paciência, a submissão à vontade de Deus. Dê-lhe forças para suportar suas dores com resignação cristã, para que não perca o fruto desta prova. E é essa humildade, Senhor, que nós precisamos desenvolver em nosso espírito para compreender que os seus desígnios são sábios, são misericordiosos, são benevolentes, que se precisamos passar por esse sofrimento é porque temos muita coisa para aprender com eles. Inclusive, de compreender a Ti, Senhor, e aceitar a Sua vontade. Por isso te pedimos, Senhor, que nos abençoe com a Sua misericórdia, com o Seu amor, que nos ajude a abrir o nosso coração para podermos sentir em plenitude a Sua presença, a Sua bondade, Seu amor dentro de nós, vibrando com paciência, com compreensão, porque nós somos tão imperfeitos, Senhor, que temos tanta dificuldade de sentir a Sua presença. Te pedimos e te agradecemos por todas as coisas, todas as passagens difíceis que temos. Agradecemos inclusive por todo o nosso sofrimento, que nos ajuda a compreender o sofrimento do nosso irmão, que nos ajuda a conseguir a humildade, a tranquilidade de paz, para evoluirmos, para nos tornarmos melhores, mais sábios, mais compreensivos, mais compassivos, para nos tornarmos espíritos mais puros, Senhor. Te agradecemos demais por podermos te sentir, Senhor, por podermos vibrar com todo o nosso amor pelos nossos irmãos que sofrem, pelos nossos irmãos que estão doentes, que eles também
possam tomar consciência da necessidade desse tempo de amargura, de sofrimento, até para podermos dar valor ao tempo de luz, de paz, de tranquilidade. Obrigada, Senhor. Abençoa-nos a todos com seu amor e leva as nossas vibrações para todos os nossos irmãos necessitados. Que assim seja.